tá rolando o som da aula do primeiro colegial. Deixa eu fechar. Tá bom o áudio aí? Tá ótimo o áudio. Se é isso que eles ouviram, minha filha, tá perfeito. Sim, é isso mesmo. Sim. Não, maravilha. Acho que esse fone... É o problema do microfone que eu havia comentado semana passada, resolveu. Engraçadinha a corzinha dele. Ah, bem Rafa, né? Bem Rafa. Ó. Então tá valendo, né? Vou começar a gravar. Certo. O pessoal já está me ouvindo? Já, Sim. né? Pessoal que já está me ouvindo, só um segundinho para a Rafa detonar aqui o que tem que ser detonado. Eu nem sei os termos no mundo da tecnologia. Tem que aprender a viver, gente. Então vamos lá. Ok, agora tudo certo. Bom dia! Bom dia! É a Tayla, é a voz dela, é isso? É, sou eu. Ai, Eu e meu gracinha. cachorro ali. Ó. Ai, que fofa. Viva os animaizinhos, Tayla. Eu Ah, também. Só nós que temos. Você, cachorro, eu tamanduá. Mentira, eu tenho um cachorrinho também. Mas lá no sítio... eu tenho uma veinha aí, tem 10 anos essa coisinha aí da foto que já. delícia. Deve ser uma fofura, gente, com certeza. Ainda mais sendo sua, deve ser tão bem tratada. Ela é um doce. Praticamente um ser humaninho, né? Que gracinha. Aham, entende tudo. Muito bem. E eu tenho meus tamanduá lá no sítio, né? E as cobras, jiboias e por aí. Você tem, que legal. Solto, né? Ou seja, tá tudo lá na natureza. Mas é o que tem que ser, né? De preferência, liberto. Eu tinha um frango. Eu tive que dar ele, tadinho. Um frango. É sério, eu tinha um frango. Era o piruli. E ele te Eu era acompanhava? apaixonada. Ele é culpado. O problema é que a gente pegou ele foi rejeitado pela mãe. Ah, meu Deus do céu. Aí era um pintinhozinho. Sim. Aí a gente pegou para criar no fundo de casa, né? Gente, Só que ele foi crescendo e foi ficando muito estressado. Aí eu chegava perto dele. Não. A gente deu para uma cliente que tem sítio. E agora ele é assim, o xodó da cliente. Gente, que legal. Ouvi dizer que porco fica assim, sabe? Ele fica muito apegado ao dono e vira um cachorrinho. O porquinho. Não, o porco ele é mais inteligente que o cachorro. É, não é? Mas eu falo assim, ele é emotivo. Parece que o bichinho acompanha, sabe? É uma coisa muito fofa. Mas enfim, vamos lá. Tayla e todo mundo que está entrando aí, deixa eu ir aqui, Joelisa, admitir, enfim, 2 pessoas na sala de espera. Deixa eu chamar na sala de espera e aí admitir as pessoas. Admitir, Ana Clara, vamos ver o que mais aqui. Então, tudo bem, acho que agora está tudo certo. Bom, enfim, então vamos para o que der e vier, moçadinha. Meninos, o que temos aqui? A gente continua aquele tema da aula passada. Lembra que na semana passada a gente meio que enfatizou umas imagens a respeito de geologia, então entrou lá dobramentos, falhamentos, sismógrafo, como é que se mede a intensidade de um terremoto. E hoje, moçada, a gente vai dar uma olhadinha no tema relevo. A gente costuma dizer o seguinte, que a geologia está interessada no que está da superfície para baixo, na composição, né, das coisas. Já a geomorfologia é o que está interessado no formato que elas adquirem na superfície da Terra. Então, a aula de hoje é basicamente sobre isso, sobre formas. E quando se fala de formas, basicamente a gente entende o seguinte, que o Brasil, a gente fala que tem 2 tipos de relevo que eram classificados antigamente como sendo os principais tipos de relevo brasileiro, que eram os planaltos e as planícies, e houve uma novidade na última classificação, que são as depressões. Mas primeiro vamos dar uma olhadinha aqui no nosso mapa no que seriam as áreas de planície e de planalto, de acordo com o primeiro autor, que foi o autor que trouxe conceitos como os conceitos de Planalto das Guianas, Planalto Central, Planalto Meridional, enfim, que é o chamado Haroldo Azevedo. Na verdade, essa imagem aqui. Então, o que nós temos lá no alto é uma referência ao Haroldo Azevedo, que é esse primeiro autor que vai classificar o relevo brasileiro, consagrando os termos que estão no mapa, moçada. E lembrando, né? Quando você fala de uma montanha é uma superfície bastante acidentada. Quando você fala de uma planície, é uma superfície sem nenhum tipo de acidente geográfico. Ela é reta, reta, reta. O planalto seria meio que uma espécie de um meio termo entre os dois, não é?
não é tão acidentado quanto a montanha, não é tão reto quanto a planície. Então, é uma superfície suavemente ondulada. Esses são os planaltos. Segundo os autores, o Brasil não tem montanha. Dizer isso é dizer que só são montanhas os dobramentos formados dos choques de placas tectônicas. Tudo bem? Como o Brasil não tem área de choque de placa, automaticamente o Brasil não tem montanha. É esquisito, né? Porque nem todo autor entende desse jeito. Você pega lá os caras que estudam cidades, ou seja, os urbanistas, eles falam de cidades montanhosas. Então a gente entende o quê? Que o conceito não é o mesmo para todo mundo. Mas, paciência, é sempre isso, né? Um fala uma coisa, outro fala outra, então tem muitas divergências. E, de qualquer forma, está aí o Brasil sendo um país sem montanhas. Ou são planaltos ou são planícies, de acordo com o Haroldo Azevedo. O tempo passou e veio um outro autor, que é o Aziz Absaber, nessa nova imagem que estamos vendo aqui. No caso do Aziz Absaber, ele vai dizer que realmente o Brasil só tem planaltos e planícies. Porém, ele vai aumentar o número de planaltos. Dá uma olhadinha na região Nordeste, moçada. Olha que aí nós temos em laranja o chamado Planalto do Maranhão e do Piauí e meio que vermelhinho o chamado Planalto Nordestino. Esses dois planaltos, olha a imagem anterior. Deixa eu ver a imagem anterior. Pausa. Na imagem anterior, você não tinha aqueles dois planaltos. Então, na verdade, eles acabaram sendo uma extensão do Planalto Central e uma extensão do Planalto Atlântico, né? Então, o novo autor, o Aziz Absaber, incluiu esses dois planaltos no relevo brasileiro. E o Aziz Absaber diz também o seguinte, olha lá no Rio Grande do Sul, está vendo em rosinha? O chamado Planalto Uruguaio Sul Rio Grandense, né? O autor anterior, que era o Haroldo Azevedo, ele dizia que aquilo ali era, na verdade, uma planície. Então, há essas divergências também, né? Porque um fala que é suavemente ondulado, planalto. O outro fala que não, que está mais para reto, planície. Então, daí vocês imaginem, né? Se os autores não se entendem, imagine um aluno, coitado, como é que fica confuso, né? Mas, resumindo tudo, o que a gente fala é o seguinte. No primeiro autor, o Brasil teria 4 planaltos e 4 planícies. Já o segundo autor fala que o Brasil tem 7 planaltos e 3 planícies. Gente, só vou fazer uma coisinha, que é chamar a Rafa para ver o que é um quadro que está aparecendo aqui, que eu não estou entendendo o que significa. Ah, sumiu, o quadro desapareceu. Então, nada. Voltemos ao normal. Vocês estão me ouvindo, moçada? Sim. Então tá bom, vou continuar normalmente. Então voltemos. O primeiro autor fala que eram 4 planaltos e 4 planícies, mas quando a pergunta é o que tinha mais em termos de extensão, planalto ou planície? Olha esse no meio do Brasil, o chamado Planalto Central. É imenso, né, moçada? Então, automaticamente, imensos planaltos, que olha, Planalto Central, Planalto Atlântico e Planalto Meridional. Nós estamos aqui no Planalto Meridional. E lá no norte do Brasil, o Planalto das Guianas. Então, automaticamente, o Brasil teria mais extensões de planaltos, por mais que sejam 4 planaltos e 4 planícies. O segundo autor não mudou grandes coisas. Veja que a nossa região continua dentro do chamado Planalto Meridional e ele modifica algumas coisinhas, muda alguns nomes também. Por exemplo, o que era planície amazônica para o autor anterior, do Aziz Absaber, é planícies e terras baixas amazônicas. Então, ele está dizendo que não são tão planas assim essas terras. De qualquer forma, está aí a classificação do Aziz. O Aziz vai dizer que temos 7 planaltos, já que ele transformou esse planalto no sul do Brasil. Dá uma olhadinha. Lembra? O autor anterior falava que era uma planície. Ai, meu Deus. E o autor atual fala que é um planalto, o Aziz Absaber. Então, o Aziz vai dizer que são 7 planaltos e 3 planícies. E a maior parte do Brasil ainda continua representada por planaltos. O tempo passou e uma mudança importante vai acontecer, moçada, que é o seguinte: como é que os caras classificavam essas formas de relevo? Eles tinham que visitar essas regiões, eles tinham que, pelo menos, ter informações fotográficas, imagens, para poder dizer se era uma coisa ou se era outra. E aí vale a pena lembrar que é difícil uma pessoa sozinha conseguir informações de cada um dos 8,5 milhões de quilômetros quadrados que compõem o Brasil. Então, automaticamente, havia essa dificuldade. Então, muitas generalizações foram feitas em relação ao relevo brasileiro
e automaticamente acabava sendo uma classificação que tinha problemas. Quando a gente vê a nova classificação do relevo, que já não é tão nova assim, já que ela foi proposta entre os anos 80 e 90 do século passado e continua sendo a mais usada até hoje, vejam que é uma mudança radical. Enquanto as duas classificações anteriores eram muito parecidas, essa daqui já não. Essa daqui é uma classificação que mostra o Brasil esmigalhado. Dá uma olhadinha na legenda. A última legenda é a legenda 28. Então, são 28 unidades de relevo. E muitas delas estão esmigalhadas. Olha, por exemplo, essa daqui. O que ele está chamando, moçada, de planaltos residuais sul-amazônicos, ou seja, o número 6. Na verdade, não é uma única unidade de relevo, é uma unidade dividida em vários pedacinhos, assim como o norte também, os chamados planaltos residuais norte-amazônicos. Então, também temos, digamos assim, algumas unidades do relevo que não são tão unidades assim, já que elas estão esfaceladas, estão divididas em vários e vários pedacinhos. Tudo bem? Pois bem, por que essa nova divisão foi feita? Porque houve uma evolução muito grande em relação às anteriores. Ninguém precisou viajar ao Brasil para ser... deixa eu admitir alguém aqui. Ninguém precisou viajar ao Brasil para poder termos esta nova classificação do relevo. Foi um avião que sobrevoou o nosso território. Num primeiro momento, na época da ditadura militar, eles queriam fazer um mapeamento da região amazônica. Então, um avião sobrevoou tão somente a Amazônia e obteve imagens de radar. O que eles fizeram? Tem lá o avião, aí colocaram embaixo do avião um radar que emite um sinal e, quando atinge a superfície, devolve outro sinal que é captado pelo radar também. Esse sinal devolvido é o que interessa para a gente na classificação do relevo do Jurandir Ross, que é essa última. Então, conclusão, obtendo imagens do país inteiro, ninguém precisou ficar viajando para consegui-las. Então, é mais avançada tecnologicamente em função disso. Outra coisa, vejam pela legenda que ele classificou da seguinte maneira. Do número 1 até o número 11 são planaltos. Do número 12 até o número 22 são depressões. E do número 23 até o número 28 são as planícies. Então, segundo o Jurandir Ross, há uma novidade aqui. O Brasil tem 11 planaltos, tem 6 planícies e tem também 11 depressões. E vocês se lembram, moçada, do conceito de depressão, que as tiazinhas antigamente falavam no fundamental? A depressão ela é uma área mais rebaixada, cercada por áreas mais elevadas. Só que ela não pode ser uma área plana, reta, porque senão ela passa a ser classificada como planície. Então, a depressão ela é suavemente ondulada. Então, lembraria uma bacia. Por quê? Porque a parte baixa da bacia é a depressão em si. E as bordas da bacia são as áreas mais elevadas ao redor. Só que essas depressões no Brasil não são tão depressões assim por um motivo muito simples. Elas, na verdade, representam áreas que seriam como se fosse uma bacia, só que se ela fosse exatamente uma bacia, quando chovesse, isso tudo iria alagar. Então, tudo isso que são as depressões que na imagem aparecem com uma cor meio amarelo escuro ou alaranjado, alagariam e formariam lagos imensos. E, evidentemente, que na realidade as coisas não são assim, não é? Então, na verdade, o que a gente tem? Essas depressões, elas são como se fossem bacias, porém a borda da bacia, ela tem alguns vales. Então, seria uma bacia que de vez em quando tem áreas que possibilitariam que a água vazasse. Então, a água dos rios que atravessam essas depressões, elas conseguem sair da bacia por esses rebaixamentos nas bordas. Então, essa borda não é exatamente totalmente fechada. Ela tem rebaixamentos que permitem que a água seja levada para o ambiente externo da bacia, ou seja, da depressão. Tudo bem? Então, essas depressões são cortadas por imensos rios que levam a água e os sedimentos que poderiam se acumular no fundo para fora. Tudo bem? Então, isso que é uma depressão. Então, vejam que a classificação do Jurandir Ross, essa da imagem que estamos vendo agora, ela é mais completa porque ela leva em consideração também uma série de dados que acabaram tornando ela mais cientificamente correta. Que dados são esses?
ela vai dizer, por exemplo, que é necessário considerar a classificação da estrutura geológica. Então, por exemplo, se você tem um planalto imenso, mas uma grande extensão desse planalto é cristalina, ou seja, rochas magmáticas, intrusivas, e a outra extensão é sedimentar, na verdade não é tudo um planalto só, são dois planaltos, tudo bem? Eles têm características diferentes. Pode até ser que na superfície é tudo meio parecido, mas a estrutura geológica é diferenciada, portanto não é um único planalto, são dois planaltos diferentes. Então ele leva em consideração a estrutura geológica, ele leva em consideração os agentes externos do chamado paleoclima, ou seja, o clima que existia há muito tempo atrás e que não existe mais, porque o clima vai mudando conforme o tempo vai passando, né? Nós vivemos numa região que já foi deserto, hoje não é mais deserto, então automaticamente o clima muda. Então, e por que o clima dos períodos anteriores é importante para classificar o relevo? Porque sujeita esse relevo a uma série de intemperismos e erosões diferenciadas também. Teve momentos em que o gelo estava presente em certas partes do território nacional e o gelo, conforme ele desce da montanha, ele vira um rastel, ele vai levando os sedimentos que estão à sua frente consigo. Então, a erosão glacial foi importante em tempos pretéritos. Hoje em dia não é mais assim. Então, a gente fala que ele leva em consideração a estrutura geológica, o paleoclima e todos os fenômenos a ele relacionados no passado e os fenômenos relacionados ao clima atual. Então, o clima antigo foi importante para poder nos dar condições de entender como é que certas formas do relevo foram esculpidas, mas também o clima atual é importante para entender isso daí. Então, tudo isso é levado em consideração, tudo bem? Portanto, ela é cientificamente mais rigorosa, foi feita com imagens de radar, ninguém precisou ficar viajando o país inteiro para observar a paisagem, e introduziu o conceito de depressão, que até então não era usado aqui no Brasil. Tudo bem? Então vamos lá. Gente, vamos dar uma olhadinha, por exemplo, na imagem do Haroldo Azevedo, o primeiro que classificou o relevo. Olha o tamanho da planície amazônica, extremamente gigantesca. Olha na segunda classificação, continua tendo planícies e terras baixas, né? Ou seja, mudou a denominação, mas a extensão continua praticamente a mesma. Agora, olha o que aconteceu com a planície amazônica, esse número 23, na classificação atual do relevo. Então, vejam, essa classificação mais rigorosa que é a atual, vai entender que a planície, na verdade, era muito mais estreitinha do que se imaginava antes. Então, vejam que a transformação foi muito radical. Basta perceber que são 28 unidades de relevo, né, que é bem mais do que antigamente se tinha. Então, realmente, a classificação do Jurandir Ross acaba sendo a mais usada nos dias de hoje. Gente, dá uma olhadinha no nome que recebe o lugar que a gente se encontra. Aí no mapa seria o quê? O número 3. Ó, dá uma olhadinha. Aqui mais ou menos estaria em Andeara. E em Andeara, nessa classificação, entra, no que a gente chama de, dá uma olhada, aqui a gente tem uma simplificação do nome, mas o nome inteiro não seria só Chapadas da Bacia do Paraná. O nome inteiro dessa unidade do relevo teria que ser Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná. Claro, não temos chapadas, mas aí as chapadas estão mais lá para as bandas do Mato Grosso do Sul. Porque veja que esse número 3 se estende do interior de São Paulo até o sul do Mato Grosso. Então, na verdade, é uma área muito ampla. Por isso que é planaltos, como é aqui na nossa região, e chapadas. Já veremos logo mais o que vem a ser a chapada em si. Tudo bem? Então, vamos lá. Meninos, as próximas imagens são imagens fotográficas e a gente vai mostrando o que cada uma delas corresponde. Tudo bem? Então, vamos lá. Só um segundinho que eu vou chamar a Rafinha para fazer uma pequena alteração e eu já volto com uma questão de 1 minuto. Só um segundinho. Rafinha. Subiu aqui a imagem e apareceu a imagem da Tyler. Eu queria saber como voltar a ter a minha cara ali e fechar esse negócio. Como que fecha esse negócio aqui? Ah, ok. Tá. Tudo bem. E como que fecha isso aqui para não ficar aparecendo esse negócio? Please move this window, por favor, mexa esta janela.
até a aplicação inicial. Não tem nada a ver isso aí. Ele fica indo e voltando, é meio chato. Mas então vamos lá. Meninos, desculpa, houve um problema técnico aqui, já está resolvido, estou vendo minha cara aqui. Então vamos lá. Moçada, além de planaltos, depressões e planícies, nós temos também outras formas mais específicas de relevo que levam outros nomes, tudo bem? Então, por exemplo, você vê o Pão de Açúcar, que é a parte mais alta, né, desse morro, tem assim, a parte mais alta é o Pão de Açúcar, a outra parte mais baixa é o Morro da Urca. E esses dois morros compõem uma espécie de unidade, né? A gente fala que são morros testemunhos, e basicamente o Pão de Açúcar é uma montanha? Não é, é um morro, não é? Basicamente porque montanha não haverá no Brasil, já que só seria montanha quando for derivada do choque de placas, ou seja, um dobramento. Não é o caso do Pão de Açúcar, tudo bem? Então, um morro. Vamos lá. Aqui a gente tem uma série de morros, vários. Não sei se vocês conseguem notar, aqui você tem uma cidade, aqui na base dessa figura, e ao redor dela um monte de morro, como aqui dá para ver melhor ainda. Então, isso são um conjunto de morros impermeável na paisagem, e se você sobrevoasse essa região, que combina muito com o sul de Minas Gerais, trechos do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, portanto, na região sudeste é o que predomina, não é o que temos na nossa região. Na nossa região você tem sim um sobe e desce, mas são mais suaves as elevações do que essas que nós temos aí. Então, isso que a gente tem na imagem, sim, são morros. Se você sobrevoa essa região, é como se cada morro fosse uma onda formando um grande mar. Então, eles acabaram dando o nome a essa forma de relevo de mares de morros. E eles são encontrados na região sudeste, nesses estados que eu acabei citando, apesar de não estar presente na nossa região. Tudo bem, pessoal? Então, está aí os mares de morros. Isso aqui lembra aqueles morros anteriores, mas são relevos mais suaves. Então, não chega a ser um morro. Isso aqui é uma colina, porque ele é muito suave. Já lembra um pouco mais a nossa região, mas nossa região é mais suave ainda. Então, essa imagem que a gente tem agora é basicamente a região dos Pampas, lá no Rio Grande do Sul, na divisa do Rio Grande do Sul com o Uruguai, naquela faixa de fronteira. Então, eles dão um nome específico para isso, eles chamam de coxilhas. Então, se falar mares de morros, região sudeste. Se falar de coxilhas, o sul do Rio Grande do Sul, a região dos Pampas. Tudo bem? Então, vamos lá. Isso aqui, moçada, já é o quê? Uma elevação que tem um topo plano. Então, o que a gente chama de chapada, porque o topo dele é meio reto. Então, é reto como uma chapa. Daí, falarmos o termo chapada, viu? Essa aqui é a Chapada Diamantina, no interior da Bahia. É uma longa história que fala que ela é uma falsa chapada, mas isso fica para quem for visitá-la um dia. Vamos pegar uma outra chapada, essa sim, uma chapada propriamente dita, que é a Chapada dos Guimarães, no estado do Mato Grosso, perto de Cuiabá. Então, olha que tem os paredões, e aqui a imagem, você vê literalmente um zoom de um trecho da Chapada dos Guimarães, que é o seu trecho mais famoso, que é o quê? Como o topo dessas chapadas, às vezes tem extensões muito gigantescas, consideráveis, enfim, tem rios que nascem lá em cima e quando eles encontram a borda da chapada, que são as escarpas, aí então elas se projetam formando cachoeiras. Então o rio acaba gerando cachoeiras e por isso que geralmente as regiões de borda de chapada são turísticas, né? Porque atraem em função das cachoeiras, em função também da prática do rapel, então acabam sendo áreas turísticas. Aqui, por exemplo, está dentro do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, tem um pouco mais de 80 metros de altura, essa cachoeira, e é o chamado véu de noiva por motivos óbvios, né, moçada? Enfim, e aí tem um detalhe, tem muito vestibular que bota esta imagem, moçada, e te pergunta que tipo de rocha que é a chapada é composta. O que eles querem com isso? Não sei se vocês conseguem perceber, mas olha que aqui, dá uma olhada ao lado, do lado direito da cachoeira, vocês têm umas linhas. Essas linhas mostram que a gente tem várias camadas superpostas, camadas sedimentares. Então, quando o vestibular pergunta isso, que tipo de rocha é esse? O único tipo de rocha que dá para você perceber bem
por uma foto é a rocha sedimentar, justamente em função dela ter camadas visíveis superpostas. Então, quando você fala de outros tipos de rocha, como as magmáticas ou as metamórficas, é difícil por uma foto apenas você conseguir classificá-las e perceber que elas são magmáticas ou metamórficas. Então, a única que permite isso é a rocha sedimentar. Por isso, e quando eles perguntarem que rocha é essa, é provável que esteja bem evidente as camadas e a resposta só pode ser rocha sedimentar. Olha uma outra imagem aqui também da Chapada dos Guimarães, ali no sul do Mato Grosso, né? Enfim, está aí então uma chapada, uma elevação, um topo plano que lembra uma chapa. Isso aqui, moçada, é um morro, né? É um morro, só que ele está isolado na paisagem. Esses morros, a gente fala que são muito comuns no sertão nordestino. E eles recebem um nome muito cabuloso, assim. Depois, no finalzinho das imagens, tem por escrito o nome de cada um deles. Está vendo ali o número 10? É número 10 por quê? Porque no finalzinho você vai lá para ver uma espécie de índicezinho, onde você encontra que o 10 corresponde ao Inselberg. Esse erg é o mesmo erg do iceberg, que significa montanha. A gente adapta no Brasil para morro, né? E Insel significa ilhado. Então é o quê? É um morro isolado na paisagem, como o da figura vocês podem perceber. E esse morro isolado na paisagem, ele basicamente demonstra que é uma região de uma rocha mais resistente que a erosão não conseguiu degradar. Então, automaticamente ele persiste, mas claro que ele está sendo degradado pelo intemperismo e pela erosão. E ele, um dia, vai se reduzir a quase nada. Tudo bem? De qualquer forma, é isso. Demonstra que tem um trecho com rocha mais resistente. Olha essa imagem também, um outro morro isolado na paisagem, e veja que você não nota camadas, portanto, não é uma estrutura sedimentar. A gente fala que esses Inselbergs são estruturas cristalinas. Por sinal, tudo que a gente viu até agora é cristalino, com exceção da chapada. A chapada é sedimentar. Você tem a estratificação. Então, com isso, demonstra ser um terreno sedimentar. Então, esse daqui é o Inselberg, e o Inselberg, assim como os morros e assim como as coxilhas, também é uma estrutura cristalina. Ó, esse também é um Inselberg. Muita gente confunde ele com rocha sedimentar, porque você vê umas linhas que mostram pontos de desagregação da rocha, viu? Só que, na verdade, isso aqui é uma estrutura que parece uma galinha, que está lá perto de Quixadá, no interior do Ceará. E esse morro, ele sofreu tectonismos, né, que foram degradando, moçada, essa estrutura toda, e ela apresentou algumas falhas, que são esses cortes, né, que a gente vê. Então, na verdade, ele até pode lembrar uma estrutura sedimentar, mas veja que não é uma estrutura em camadas em planos horizontais. Então, na verdade, é uma estrutura cristalina, que foi remexida pelos movimentos tectônicos, aí ela apresentou algumas fraturas que estão bem visíveis, mas também é um Inselberg e também é, portanto, uma estrutura cristalina. Isso aqui, pergunto a vocês, que tipo de relevo é esse, moçada? O que a gente vê? Se trata do Pantanal mato-grossense, que a gente está vendo ali, o que parece um rio, só que não é um rio. Isso aqui é o seguinte, o Pantanal mato-grossense, ele é tão reto, mas tão reto, que quando vem período chuvoso, os rios transbordam e a água vaza e se alastra pela planície. Então, o que você está vendo aqui, na verdade, é um transbordamento. É a água se alastrando. Então, imensos trechos de planície ficarão embaixo d'água no período mais chuvoso do ano. Então, daí, portanto, termos uma planície. Olha uma outra imagem do Pantanal. O que está acontecendo aqui? A água tinha se alastrado, aí entra o período mais seco do ano, e o que vai acontecer? A água vai evaporando, já não está chovendo mais, ou a água evapora, ou se infiltra no solo, ou é escoada no rio. E com isso, o que era uma imensa lagoa vai virando lagoas separadas. Então você vê que a imagem mostra como se fosse uma ameba, né? ou várias amebas, né? Uma imagem de microscópio. Na verdade não é, é o Pantanal visto do alto, e as lagoas estão se isolando umas das outras porque estamos no período seco do ano. Então, automaticamente, ainda estamos num relevo muito plano, extremamente plano. Por isso que tem esse ciclo de cheia e seca que caracteriza o Pantanal mato-grossense. Ora ele está mais cheio, ora ele está mais seco, enfim, em função de ser uma planície alagada. Meninos, isto aqui, quem for para o Ceará, em Canoa Quebrada, os guias vão chamar de falésias. São que paredões à beira-mar.
escarpas. Tudo que é meio vertical a gente chama de paredão. Então, veja que é um paredão à beira-mar. Aziz Absaber diria que, na verdade, não é correto chamar todos os paredões à beira-mar de falésia. Ele fala que, se for uma estrutura sedimentar, é barreira. Se for uma estrutura magmática, seja ela cristalina ou vulcânica, aí então seria uma falésia. E nesse caso, a estrutura é sedimentar. Então, por mais que os guias chamem isso de falésia, seria uma barreira. E como é que a gente percebe que é sedimentar? Porque você nota que tem cores diferentes de acordo com a maior ou menor altura do paredão. Então, pega aqui a base do paredão. Ela é o quê? A base do paredão, ela é meio amareladinha. Depois aparece uma camada avermelhada bem fininha. Depois aparece uma camada esbranquiçada, um pouco mais espessa. E no topo, uma camada amarelada. Então, isso permite dizer que, na verdade, isso daí é uma barreira. Ela é formada em camadas, portanto, é uma estrutura sedimentar. Eles chamam de falésia, mas, na verdade, é uma barreira. Mas tem vestibular que generaliza também, textos por aí, tudo como sendo falésia. Como eu disse, Aziz Absaber diria que, na verdade, não. Ó, aqui é o mesmo lugar, só que um trecho que tem uma escadaria que bota em contato a parte alta da barreira com a parte baixa. Tudo bem? Então, basicamente, Canoa Quebrada, olha que bonito, era uma comunidade hippie, né? Então a lua e a estrela era o símbolo da comunidade, e eles botaram isso ali no paredão. E, na verdade, hoje em dia virou um polo turístico, com muita gente que não é hippie, mas nasceu assim. Na verdade, era uma comunidade de pescadores, depois vieram os hippies e depois vieram os empresários com suas pousadas, restaurantes, enfim, Canoa Quebrada é muito interessante. Gente, observa esta imagem. Aqui você não tem a disposição em camadas. Isso sim é uma falésia. Então, veja que ela está sendo degradada. Olha a base dela. As ondas atingem a base. Só dar uma visualização. Veja que as ondas atingem a base. Então, essas ondas vão provocando desmoronamento desse material. Então, na verdade, essa falésia, ela avançava mais em direção ao mar. Só que o mar vai erodindo isso daí num esforço em que as ondas batem na base, chamado abrasão, e a abrasão vai detonando. Então, ela vai recuando em direção ao continente. Até que em um determinado momento, olha aqui já recuou bastante, né? Só na maré alta que as ondas alcançam a base dessas falésias. Então, é isso. Como você não tem a estrutura em camadas, não sendo sedimentar, a gente diz que sim, nesse caso, é uma falésia. Tudo bem? Vamos avançar. Isso aqui, moçada, lembra duas dunas de areia, né? E esse relevo, que é entendido como lembrando uma duna de areia, na verdade, o que a gente tem? A gente fala que tem o reverso, que é levemente inclinado, e depois a frente, que é escarpada. Esse reverso levemente inclinado é o que a gente chama de reverso da cuesta, as costas. Cuesta é um termo em espanhol. Então, e na frente, então seria assim, uma área levemente inclinada e uma frente escarpada, lembrando uma duna. A frente escarpada, justamente chamada de frente, e o lado oposto, o reverso, do que a gente chama de cuestas, viu? A gente vai falar mais delas na semana que vem, ao tratar especificamente do relevo paulista. De qualquer forma, a cuesta demonstra que o topo dela é composto por uma rocha mais resistente, normalmente basalto, e por ser mais resistente à erosão, não está facilmente sendo destruído pelos agentes externos. Uma hora vai ser destruído também, mas de qualquer forma a gente fala assim, que está o reverso e está a frente. A frente vai regredindo cada vez mais e o topo desaba. Então, a cuesta, se hoje ela é assim, daqui a uns tempos ela vai ser menorzinha. E, na verdade, assim como toda elevação está sendo degradada pelos agentes externos, a cuesta também. Mas prometo, a gente fala mais dela na semana que vem, ao tratar do relevo paulista, viu? Então está aqui o mapa de São Paulo, e a gente volta a falar desse mapa na semana que vem. E, enfim, o que nos interessa agora são outras formas de relevo no mundo afora. Se tem hora ainda, temos ainda alguns minutinhos, uns 10 minutinhos, vamos aproveitá-los bem. Então vamos lá. O que a gente tem? Estados Unidos e lá, lá em amarelinho, moçada, o estado do Arizona, o amarelinho é onde tem o Grand Canyon. O que é um canyon? Essa próxima imagem. Olha, aqui é uma imagem do Grand Canyon. O que você vê? Nitidamente camadas com cores diferentes. Então, é uma estrutura sedimentar, com certeza.
Só que o cânion, moçada, ele nada mais é que uma forma de relevo que corresponderia a um barranco, é o barranco de um rio. Então, o que você tem ali no fundo do Grand Canyon? Vamos dar uma olhadinha, o Rio Colorado. Olha só, visto de um outro ângulo, né? E, na verdade, o Rio Colorado está cavucando esse terreno cada vez mais. Então, é a chamada erosão fluvial. Um dia, esse rio estava mais próximo da superfície do barranco, né? Onde o carinha está sentado ali na borda, né? Então, esse rio, na verdade, corria praticamente nessa superfície. Só que aí ele foi cavucando esse terreno, e o terreno acabou ganhando essa característica, e virou um buracão gigante, digamos, né? Mas, na verdade, são o quê? Os barrancos do Rio Colorado. Isso que é um cânion. São os mais famosos cânions que há no mundo, e vários cânions há por aí, com certeza, né? Então, conclusão, aí temos uma imagem bonita do Grand Canyon. Olha uma outra aqui. Outra ainda aqui, esse aqui é um mirante vertiginoso, porque dá uma olhada na próxima imagem. Não, na próxima não, na outra ainda. Ó, o que a gente tem? Esse mirante se projeta no abismo, não é? E quem passa por ele, tá vendo aí as pessoas andando pelo mirante, ele é espelhado, moçada. Na verdade, as pessoas estão passando por cima de uma espécie de vidro ou uma fibra, enfim, transparente. Então, quem tem vertigem não pode nem pensar em parar aonde as pessoas foram, porque é vertiginoso. Então, você enxerga o buracão lá embaixo, né? Então, para quem tem vertigem, passa mal, com certeza. A ideia é ficar longe desse mirante, tudo bem? Mas é bastante seguro. Nunca ouvi falar de caso de acidente. Então, conclusão, mostrada. Nunca fui aí também, né? Algumas pessoas que foram falam que é uma experiência incrível, incrível. E olha que lá no fundinho, bem distante, você vê o Rio Colorado, que corta o Grand Canyon. O Brasil também tem canyons, e na verdade tem canyons maravilhosos, como é o caso desse daí. Esse daí é o Canyon do Itaimbezinho, no Parque Nacional de Aparados da Serra. Na verdade, esse daí é a divisa do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E esse canyon tem uns 800 metros, mais ou menos, de profundidade, moçada. Vale muito a pena visitar esse Parque Nacional Grave Início de Aparados da Serra, porque ele tem uma série de trilhas que são feitas em curto espaço de tempo na parte mais alta, e quem porventura quiser descer até lá no fundo do cânion, tem também essa possibilidade, só que aí tem trilhas que levam vários dias, enfim, e tem que ter guia, um guia específico sendo contratado, que conheça a região, evidentemente, seja credenciado junto ao Parque Nacional e automaticamente tem autorização para levar os turistas até as trilhas lá de baixo, que é maravilhosa essa experiência. E dizem que mais maravilhosa ainda é quando chove. Por quê? Porque a água escorre nas beiradinhas do cânion, formando como se fossem cascatas. Então, eles falam que em períodos chuvosos, isso aí lembra uma cortina dos dois lados, uma água que escorre suavemente pelas encostas. E é uma coisa do outro mundo, que é uma visão meio surreal, meio mímica, assim. Então, que legal, né, moçada? Parque Nacional de Aparados da Serra. Gravem esse nome. Meninos, está ele aqui visto do alto, não é? E, enfim, portanto, lembra uma fenda, um buracão. Mas, na verdade, é esse riozinho que tem aí na imagem, na parte superior, despenca lá embaixo e vai cavucando muito gradativamente, né? É provável que esse rio se encaixou numa fenda que já havia no terreno, né? Mas aí a água que desce vai cavucando e erodindo o terreno cada vez mais. Vai ser o cânion do Itaimbezinho, divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Meninos, última imagem para fechar a aula de hoje. Isso aqui é um fiord. A imagem não está muito boa, agora que eu estou percebendo, mas enfim, isso aqui é na Noruega, mostrado aqui, que é um fiord. O fiord lembra o cânion, só que na verdade não foi um rio que cavucou o fiord, não é um rio que você tem aí embaixo. Esse corpo d'água, na verdade, é água salgada, é o mar. O que aconteceu aí? Quando teve as glaciações, a Noruega, que já é bastante fria, era mais fria ainda. Essa região no inverno fica coberta de gelo, mas nas glaciações a espessura do gelo era muito, muito maior do que hoje em dia no inverno. Esse gelo, ele descreve um movimento. A gente pensa que ele está paradinho na montanha, ele não está. Como a montanha é mais alta, e lá no alto é mais frio, neva mais, o gelo vai ficando mais espesso. E o gelo vai descendo muito lentamente. Tem lugares que desce 200 metros ao ano. Então você não consegue perceber a olho nu este movimento. Você só consegue percebê-lo quando tem uma avalanche. Aí você percebe que sim, que existe algo se deslocando. Então, mas claro, nem sempre tem avalanche. E mesmo que não haja avalanche, aquilo está descendo lentamente montanha abaixo. E claro que o gelo que desce a montanha, ele funciona como se fosse um rastelo. Ele vai descendo por um vale e ele vai levando todos os sedimentos soltos
consigo. Então, o vale vai sendo erodido, afundado cada vez mais por esse gelo que passa constantemente. O que aconteceu? Quando as glaciações, essas últimas, enfim, as últimas e as penúltimas, quando a glaciação cessa, o gelo derrete e automaticamente o nível do mar sobe. Então, esse vale que havia sido cavucado pelo gelo acaba sendo invadido pelo mar. E isso que é um fiord. Então, as embarcações navegam aí nesse corpo d'água e o que você vê dos dois lados? Encostas bastante íngremes e geralmente muito bonitas também. Então, acaba tendo um aproveitamento turístico, porque um monte de cruzeiros e embarcações fazem esses passeios para levar as pessoas a conhecerem o interior do continente pelo próprio mar, já que basicamente é isso. O mar vai descrever, não é, um caminho ao longo, né, desses vales que ele foi ocupando, dá a impressão de que é um rio, mas enfim, é água salgada. Tudo bem, meus queridos? Meninos, aqui na última imagem, vocês têm um índice ao que corresponde cada uma delas, aí você faz a correspondência, né? O númerozinho lá, 23, o númerozinho aqui, 23. Tudo bem? Então, para quem tiver curiosidade depois, é basicamente, então, outras formas de relevo que não somente aquelas que a gente já havia falado, planaltos, montanhas, planícies, mais as depressões agora. Enfim, é isso. Vale a pena lembrar que depressões tem de dois tipos, depressões relativas e depressões absolutas, né? Quando elas estão abaixo do nível do mar, depressões absolutas. Quando elas estão, tipo assim, a depressão acima do nível do mar, depressões relativas. Tudo bem? Meninos, aqui me despeço hoje. Semana que vem a gente retoma com o relevo paulista e aí a gente encerra esta frente 1. Tudo bem? Vão tentando fazer os exercícios. A semana que vem eu trago algumas imagens com alguns exercícios para vocês também. E aí a gente faz eles meio que juntos, no PowerPoint como hoje. Tudo bem?